Os escorpiões são um grupo de artrópodes pouco diversificado, com menos de 2.000 espécies. Existem há mais de 400 milhões de anos, sendo um dos primeiros grupos a habitar a terra firme. Apesar de ser considerado um grupo pequeno, os escorpiões vivem em todos os continentes, menos na Antártida. 1/3 de toda a fauna deste animal pertence a uma única família, a Buthidae, que contém as 25 espécies mais perigosas do mundo. No Brasil, são 4 famílias e aproximadamente 110 espécies. O gênero Titius é o mais diversificado, com mais de 50 espécies, e representa cerca de 60% da fauna escorpiônica neotropical. Os escorpiões brasileiros medem geralmente de 3 a 9 centímetros de comprimento. São noturnos e se escondem durante o dia, sob troncos, cascas de árvore, bromélias, pedras e fendas de rocha ou buracos no solo. São muito frequentes nas cidades, onde se escondem em entulhos e dentro das casas, nas frestas, canos, sob móveis e até dentro de roupas e sapatos. Escorpiões comem insetos, preferencialmente baratas. Podem também comer aranhas e até outros escorpiões, consequência da competição quando o alimento e o espaço são limitados. Dentre seus predadores estão camundongos, coatis, macacos, sapos, lagartos, corujas, siriemas, galinhas, algumas aranhas, formigas, piolhos de cobra e os próprios escorpiões. É difícil diferenciar machos e fêmeas de escorpiões. Para acasalar, o macho procura a parceira através da captação de feromônios e com estruturas parecidas com pentes. Quando a encontra, a segura em uma espécie de dança do acasalamento, que só termina com a inseminação. Nas populações só de fêmeas, elas se autofecundam e não precisam dos machos. A gestação varia, mas em muitas espécies demora cerca de 3 meses. As fêmeas cuidam dos filhotes que sobem suas costas e ficam durante os primeiros dias de vida, como uma forma de proteção. O veneno dos escorpiões fica localizado no ferrão, no final do abdômen. O animal pode usar a peçonha para se defender dos seus predadores ou para se alimentar. O veneno é complexo e possui toxinas que agem no sistema nervoso. O principal sintoma é a dor e, nos casos graves, pode ocorrer náuseas e vômitos. O óbito é devido a choque ou edema agudo de pulmão. Popularmente conhecido como escorpião amarelo, Titius cerulatus tem esse colorido geral amarelado. O dorso é mais escuro, marrom, e as patas e pé de palpos amarelados. É o principal causador de acidentes no Brasil, responsável pela maioria dos envenenamentos fatais, principalmente em crianças. Titius stigmuro tem colorido geral também amarelo, mas apresenta uma mancha negra em forma de triângulo invertido na cabeça e uma faixa central escura no corpo. É o principal causador de acidentes no Nordeste, pois se prolifera muito rapidamente nos bairros pobres das cidades dessa região, inclusive em Salvador. Causam acidentes de baixa a média gravidade e raramente provocam o óbito. A espécie Titius brasileus foi descrita em 1984 e seu nome foi uma homenagem à professora da UFBA, Tânia Brasil, que coletou os animais. Apresenta um colorido geral escuro, variando de marrom claro a preto. É frequentemente encontrada em ambientes úmidos.
madeiras em decomposição, sob cascas de árvore e sob palha de coqueiros. É responsável por acidentes de pequena gravidade no estado da Bahia, com o predomínio desses acidentes nas zonas urbanas. O problema do escorpionismo no Brasil e na Bahia é alarmante, e os acidentes por estes animais são considerados um problema de saúde pública. Dados do Ministério da Saúde de 2000 a 2008 mostram que o número de acidentes aumentou em 300%, o número de mortes aumentou em 500%, assim como o número de municípios com registro desse tipo de acidente, que aumentou em 240%. Em 2008, foram registrados mais de 37 mil casos, com 87 mortes. A Bahia ocupou o segundo lugar no ranking nacional, com mais de 6 mil acidentes registrados. Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, o maior número de notificações veio das regiões de Caetité e Vitória da Conquista, onde também são frequentes os óbitos. A letalidade do acidente em adultos saudáveis é baixa, cerca de 0,5%, mas o risco de morte é a maior na faixa etária até 14 anos, que pode chegar a 48%. Eis porque devemos nos preocupar com o controle desse tipo de acidente, pois coloca em risco as nossas crianças, que são as mais vulneráveis. Em caso de acidente com escorpiões, dirija-se imediatamente a um hospital para ser medicado e usar o soro antiveneno, se necessário. Não coloque nada no local, apenas lave-o com água e sabão. Afinal, por que os escorpiões são tão frequentes? Em Salvador, por exemplo, o bairro do Nordeste de Amaralina é o que apresenta a maior prevalência de acidentes escorpiônicos no mundo. As causas da proliferação destes animais e, consequentemente, de acidentes são a destruição do meio ambiente, o crescimento desordenado das cidades, o aumento populacional e os baixos índices de desenvolvimento humano nos bolsões de miséria das regiões metropolitanas das capitais do Nordeste. Todos esses fatores propiciam o principal alimento do escorpião, que é a barata, e esconderijos para eles se abrigarem, nas frestas, ralos de pia, entulhos e lixos, que se amontoam nas ruas de bairros pobres do país. A limpeza é a palavra-chave para o controle destes animais. Limpar a casa todo dia, evitar juntar lixo e entulho, como madeiras e tijolos, são atitudes essenciais para quem quer a sua família livre do risco de conviver com estes animais dentro de sua casa. A união também é muito importante, e a vizinhança pode e deve ajudar com mutirões de limpeza. As escolas são o local ideal para palestras sobre o assunto, tanto com os estudantes quanto com a comunidade local. Precisamos da educação para criar bons hábitos de higiene e demonstrar o amor pela nossa cidade, Salvador, da Bahia de Todos os Santos.